noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa noite em que tentaremos ampliar o nosso conhecimento acerca do Carnaval. Hoje eu estou na difícil tarefa, esses dois já estão aqui a rasgar a seda desde que chegaram, dizendo que eu sou muito de 2 leões. Né? Então, vejam só aonde eu fui amarrar meu burro, como diz o Ceará. Para nós é importantíssimo esse diálogo, e eu fico muito confortável em estar aqui no teatro, não só por ser minha casa, mas por reconhecer nessa casa aquilo que vocês também reconhecem, que é a liberdade de pensar. E isso é uma característica que vem um pouco se perdendo no meio espírita, porque muitas vezes, pelo excesso de zelo, transformam-se em casas ortodoxas e deixam o debate, o livre pensar, a renovação de ideias morrer. Então a proposta de Adriano é o contrário, que as pessoas possam participar cada vez mais e que nós possamos refletir acerca de temas que nós consideramos polêmicos, mas na verdade são apenas temas comuns que deixam de ser tratados à custa da racionalidade ou preconceito ou vaidade. Esse microfone está com boneco, né? Se for da família Leão, não funciona não. Vamos lá então, testar se realmente é o microfone. Vamos lá então. É comum, toda época de carnaval, nós recebemos através das redes sociais de espíritas e-mails contendo a visão espírita do carnaval. E normalmente ela vem carregada de conceitos, de velhos conceitos, que eu prefiro chamar de preconceitos, porque estão mergulhados em torno de pensamentos muito fortes no campo do religiosismo. Posto isso, hoje nós tentaremos explanar, à luz da razão, o que os Espíritos quiseram nos ensinar acerca dessas festividades e tentar transpor o campo ético possível, já que vivemos numa lei de sociedade, e a lei de sociedade nos pede que... Não, acho que não, acho que é vocês que estão dando uma dica no microfone. É isso que eu estou dizendo aí. Esse latado dele. Vamos lá, acho que vamos tentar. Não vai falhar não. Nós tentaremos então, dessa forma, traçar um pouco de racionalidade acerca da ideia do carnaval e trazê-lo e acalmar muitos espíritas que chegam a ficar preocupados com o que vão enfrentar diante da multidão, já que os e-mails realmente são aterradores, assustam qualquer um que possa visualizá-los. Posto isso, nós iremos perceber que o carnaval não é uma festa de agora, é algo que remonta ao nosso passado histórico, que teve grande influência na nossa comunicabilidade com os deuses, porque por parte das ideias festivas são oriundas das comunicações que nós, seres humanos, fazíamos como forma de agradecimento aos deuses. E essas festividades, consideradas como festas pagãs, foram e ainda são um grande entrave para o pensamento judaico-cristão. Então nós, enquanto espíritas, como nós iremos conviver com a ideia do carnaval? O que nós poderemos tirar de lição desse momento que muitos falam que realmente é um momento muito turbulento? Como nós poderemos sair daqui mais capacitados a colaborar na grande obra de transformação da humanidade, com a ideia de perdermos tempo e gastarmos energia somente alardeando aos 4 cantos que o carnaval é uma festa demoníaca? Então hoje a proposta é que nós reflitamos em torno do carnaval. E eu queria inicialmente passar para o Leão, para que ele pudesse dar alguns... Qual dos dois? Para que ele possa fazer a nossa prece inicial e nós possamos dar início ao nosso diálogo. Pode a prece. Percebam que os leões, não mais inteligentes, mas mais bonitos. Mais inteligentes, sem sobrevivência.
Pai de infinita bondade, realmente, Senhor, é com muita alegria estarmos aqui reunidos nesta casa, na nossa casa, no nosso centro espírita, com os mesmos propósitos, amparados pela doutrina espírita, conhecer o que a vida nos oferece, compreendermos o nosso momento, compreendermos o mundo em que vivemos, compreendendo também as festividades que se aproximam, e através dessa permuta de reflexões, de análise, mas sobretudo pautado no Evangelho de Jesus, possamos assim darmos um passo positivo na nossa caminhada no mundo físico, envolvido em bons sentimentos, e agradecemos, Senhor, pela presença amiga dos espíritos, amigos, companheiros, irmãos nessa noite de trabalho. E que assim, através dessas reflexões, podemos iniciar esse trabalho de pensamento, de reflexões, de busca, de conhecimento. Que a tua paz e o teu amor toque os nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. A história do carnaval remonta a um passado bem distante. Na antiga Mesopotâmia, na Roma, na Grécia, e cada cultura trazia em torno de suas alegorias uma maneira de se comunicar com os deuses e de festejar como um agradecimento para os dons recebidos. Posto isso, nós iremos perceber que o carnaval tem ficado no meio do foco do grande problema da Teodiceia, que é a luta do bem contra o mal. E a partir do momento em que nós dividimos o mundo em dois grandes polos, nós temos dificuldade de encontrar o ponto de equilíbrio e observar cada fato de maneira isolada. Então, a grande dificuldade ou o grande desafio dessa noite é que toda vez que nós lançamos um olhar ao passado, tentando analisar os fatos históricos, nós temos a velha mania de interpretá-los dentro de uma moral da atualidade. E como normalmente a nossa moral é uma moral deturpada, cheia de dogmas e costumes, nós tendemos a catalogar as coisas como boas ou ruins, dentro de uma visão maniqueísta. Normalmente dizemos, isso aqui é mal, isso aqui é bom. E dividimos o mundo em dois grandes polos, sem respeitar o ponto de vista de cada um. E nesse contexto, a minha verdade nunca vai ser a verdade do outro, porque a verdade só é realmente verdade se ela for verdade para todos, se ela for boa para todos. Se ela for apenas boa para mim, ela não vai passar de um ponto de vista. Então eu convido a todos vocês a se desvencilharem de velhos conceitos que todos nós trazemos, porque todos nós somos oriundos do pensamento judaico-cristão tradicional, e muito embora nós sejamos hoje espíritas, ainda trazemos velhos conceitos que insistimos em alimentá-los no nosso íntimo. E é que é preciso uma faxina mental, uma faxina de consciência, para que nós, à luz do pensamento, consigamos trazer esse brilho do pensar a uma nova forma de visualizar o mundo. Então, o carnaval talvez o grande erro dos religiosos, a meu ver, Augusto Leão e Francisco Leão. Eu penso que o primeiro equívoco que eu me deparei com muitos de nós espíritas é que, ao traduzirmos a palavra carnaval, né, que vem do latim carne levare, normalmente de forma ou equivocada, ou até mesmo por ignorância, ou, como eu bem disse, por estarmos presos a velhos conceitos, nós temos a mania de traduzirmos o carnaval como a festa da carne. E a tradução não é essa. Ao buscarmos os textos históricos, nós conversamos e observamos que, na realidade, a palavra tinha um outro sentido, um outro significado, que era retirar a carne, a ausência de carne. E isso tinha um motivo. Por que eu deveria retirar a carne? Eu vou deixar esse motivo para o Augusto Leão explicar. Bem que eu não estava naquela época lá. Bem, historicamente, isso a gente já fez um apanhado e nós vamos encontrar na internet. Como o Magno falou, é um costume que já vem há 600 anos antes do Cristo, já se comemorava, pelo menos na configuração, não na configuração que a gente tem, mas a ideia que se tinha.
Isso foi tomando conta e que era uma festividade, e até existe entre os historiadores uma dificuldade da tradução, da definição da palavra carnaval. Uns falam carnevale, né? Sem a carne. O outro fala de carne, tem uma outra expressãozinha que fala da supressão da carne, que era nada mais que antecedia a quaresma e que era, na realidade, uma forma de agradecimento aos deuses pela colheita, pelo solo fértil. Então foi tomando vulto, isso, como o Mário falou, na antiguidade. Chega ao Brasil, e talvez o que mais interessa para a gente, no ano de 1723, acompanhado, como o Mário até antecipou aqui, de um distúrbio, né, que era uma festa religiosa, que passou a ser algo, começou a incorporando a bebida, a promiscuidade, aquela coisa toda, já na época da própria história humana. Então foi chegando, e chega ao Brasil, com uma configuração, uma conotação diferente. Não um aspecto histórico, talvez o Francisco vai complementar essa coisa toda, mas nos cabe hoje, e talvez já deixe essa deixa para vocês, fazer até uma pergunta que me foi feita também no fechamento de um ESD. Um aluno fazendo ESD disse assim: Augusto, eu como espírita, eu posso brincar o carnaval? Eu posso brincar o carnaval? Qual a visão espírita do carnaval? Tem as perguntas imediatas que nós vamos estar questionando aqui. O que é que eu devo fazer? Qual é a postura do espírita? Qual é a postura do cristão? Qual é a nossa escolha dentro dessa dicotomia, né? Dentro do maniqueísmo, da escolha entre o bem e o mal, da dicotomia entre a sombra do que é certo, do que é errado, do que é a luz, do que é a sombra, do que é material e o que é espiritual? Estaremos nos questionando, com certeza vocês vão estar com essa dúvida aí. Então a gente já deixa essa deixa. O aspecto histórico foi tomando uma evolução, o pensamento do próprio homem, como foi moldando. Se a gente for analisar o carnaval, até recebi no WhatsApp hoje um videozinho do carnaval, o Galo da Madrugada, de 1900, tempo atrás, pouco tempo, 1989, que o repórter disse: olha, não tem violência, o pessoal brinca, todo mundo fantasiado. Um dia desse atrás, talvez o Francisco estivesse lá dando uns pulos, 89 até pode. Foi 89, mas não, que era criança. Mas eu com certeza. em 89 o Paulinho estava lá pulando, não tinha briga. Com certeza. Não tem briga. É verdade, não fica não tinha briga. E foi mudando isso, né? Então, não digo que vai ser a mesma coisa desse Galo da Madrugada de agora. Mas são perguntas que nós queremos saber. Então é isso que eu vou suscitando para vocês e perguntando, né? Vocês estão perguntando aí. O espírito também não é carnaval? Devemos brincar o carnaval? Qual é a interferência que isso acontece? Quais são as repercussões imediatas? O que é que nós vamos assumir brincando o carnaval ou não? Quais são as repercussões posteriores? Quais são as repercussões espirituais? São perguntas que vai valer a pena a gente debater aqui. Então, fico esperando, historicamente, a própria definição da palavra carnaval, como eu falei, tem uma controvérsia entre historiadores, e pouco vai valer para a gente aprofundar isso agora, mas chegando ao dia de hoje, e aqui pergunta: qual é a visão espírita? O que devemos fazer? Eu já vou deixar aqui o Marizinho e o Francisco, que com certeza terá a resposta próxima. Qualquer momento que vocês podem levantar a mão, haverá um microfone aqui sentido para vocês fazerem perguntas, ok? A ideia é justamente nós comentarmos o conhecimento, porque quando nós tratamos um tema como esse, nós temos o risco de cair em duas armadilhas. Uma é a armadilha da inteligência, aquela que nos faz puxar mais para o lado materialista e levar a vida de uma vida mais hedonista, entregando aos prazeres da matéria. E isso é um risco muito grande que muitos têm. Daí, eles se atiram ao carnaval de maneira que você falou assim, né? Aquele pensamento maniqueísta, né? Entre o bem e o mal, e qual é a escolha que devemos fazer? Do outro lado, a armadilha da fé. Aquela
que nos prende nas dogmas e nós passamos a julgar a ferro e fogo todo aquele que gosta da festividade. Vou deixar pro leão inteligente agora discorrer. Não, é que de vez em quando eu levo uma soprada na orelha, é um pequenininho, aí de vez em quando me dá uma soprada na orelha. Agora, eu digo soprada na orelha porque tem um fato, vem uma circunstância que em um momento, do jeito que eu estava pensando no assunto, é como você começou a falar, isso é uma característica do próprio movimento. Se vocês tiverem curiosidade de estudar a história do movimento espírita, pode ir lá na federação que vocês vão achar. A história do movimento espírita, nós tivemos dois movimentos internos que se degladiaram assim, no início do surgimento espírita no Brasil. Um era apoiado por Bezerra de Menezes, que eram os religiosos. E o outro, me perdoe que eu não lembro o nome dele, até que ele perdeu. E o outro movimento era dos científicos. Aliás, o Bezerra era dos místicos e havia os científicos. E o problema que Bezerra se opunha ao científico é porque ele colocava que para você estudar o espiritismo ou conhecer o espiritismo, não tinha nada a ver com moral religiosa. Você tinha que viver a sua vida normalmente. E ele era uma pessoa, segundo os relatos ali que você lê, ele era uma pessoa que não tinha um comportamento muito ético, né, digamos assim. Então durante muito tempo ficou essa briga até que realmente os místicos, digamos, se sobressaíram. E no Brasil nós temos essa característica. No Brasil, nós temos dentro do espiritismo uma característica mais religiosa do que em qualquer outro lugar. Às vezes eu vou numa casa espírita e eu vou falar sobre alguma coisa, sobre Jesus. Às vezes eu paro e penso assim, se eu não tomar cuidado, quem sai na cruz sou eu. Porque às vezes a sensação que você tem é que você entrou numa igreja, só não tem cruz lá dentro. Ah, mas nós não somos cristãos? Somos. Mas nós não seguimos o cristianismo do jeito que está escrito. A gente segue os ensinamentos de Jesus. A gente não tem os hábitos, a gente não tem os rituais, uma série de coisas. Então a gente se questiona. Eu me lembro que um palestrante foi fazer uma palestra no centro conhecido meu e ele foi mostrar o Jesus histórico. Quando ele terminou de fazer a palestra, algumas pessoas que não estavam presentes, outro dia eu fui no centro e outras pessoas, rapaz, eu detestei aquela palestra. Por quê? Porque ele não falava de Jesus. Ele falava de Jesus como se ele fosse um homem, mas ele é um homem. Jesus é um homem. Mas a gente está esperando o quê? O Filho de Deus, o enviado de Deus, aquela coisa do Todo-Poderoso, que Deus é Jesus. A gente ainda traz muita coisa do catolicismo, né, das igrejas reformadas. Aí quando a gente mistura também com o que vem do índio, com o que vem dos nossos irmãos africanos, e faz uma salada mista. Por isso a gente fica dentro do espiritismo, a gente tem tantos aspectos. E dependendo de quanto você se inclina, se mais para o religioso ou mais para o científico, acaba afetando essa nossa visão. É uma pergunta? Alguém? Ali. Vamos lá. Na orelha, muito bom. Meu nome é André Luiz. Desde a Idade Média se diz que o carnaval é uma festa pagã. O que quer dizer isso? Nós poderíamos catalogar as festas pagãs aquelas que iam de encontro ao pensamento judaico-cristão. Porque toda vez que eu vejo nós temos uma velha mania de tentar moldar a cultura externa à nossa cultura. Então, se eu sou oriundo de um pensamento, de um braço judaico-cristão, todo o meu pensamento que é contrário a esse braço era considerado pela igreja um movimento pagão. Um movimento que não estava em concordância com aquilo que a igreja ditava como norma. Será que eu fui claro nesse aspecto? Durante todo esse contexto, a igreja patentou durante anos combater essas festas por elas não se moldarem aos pensamentos. E sempre foi uma preocupação dos judeus que as culturas romanas, as culturas gregas invadissem o período
né, e acabasse com o pensamento judaico. O próprio profeta Daniel, ainda nos 760 anos antes da vinda do Cristo, chegou a presenciar uma invasão do templo de Jerusalém, aonde ele temia que, se os romanos invadissem e destruíssem o templo, tudo estaria perdido. A cultura judaica estaria nas mãos da cultura pagã. E essa preocupação dos judeus continuou por todos os outros anos seguintes, inclusive a época de Jesus. A prova é na destruição do templo, quando Cristo falou que não sobrava pedra sobre pedra, já sabendo que o templo iria ruir, 70 anos após com o general Tito, e a cultura romana ia sobrepor-se à cultura judaica, e esse era o pensamento que eles mais temiam, que os pagãos introduzissem uma nova cultura, com adoração a novos deuses, com festas como essas destinadas a bacanais, a oferendas, a liberdades do campo do desejo. Então isso sempre foi um temor muito grande para os religiosos, entende? Por isso ela é considerada como festa pagã. Ela não estava dentro do princípio moral que aqui, na época, o pensamento judaico-cristão postulava como algo correto. Como a nossa visão correta só é a nossa verdade, tudo aquilo que é de outra cultura passa a ser algo herético, algo pagão, e não é aceito de bom grado. Quando a igreja viu que não ia conseguir combater essa ideia de forma efusiva e com o êxito que ela esperava, foi então que ela tratou de, entre aspas, normatizar. E aí, essa festa carnaval aconteceria a partir de um calendário que ocorreria 40 dias antes da data da Páscoa, que era a Quaresma, onde ela convidava, nesse meio termo, os seus seguidores a refletir sobre a oportunidade de retirarmos a carne, de comer carnes, como algo, mecanismo de purificação. Ao mesmo tempo que ela convidava os fiéis a se absterem de desejos sexuais, de luxúria, dos famosos pecados que todos nós tão bem conhecemos ou vivemos na antiguidade. Então, uma tentativa de trazer o homem à tona. Mas sabemos que todo esse processo de trazer o homem à tona demanda tempo. E é essa proposta que o Espiritismo tem a dizer. Ele sabe que o carnaval um dia terá um fim? Sim, terá um fim, como tudo aquilo que é fútil ao extremo terá fim. Quando nós vibrarmos em outra faixa. Mas até lá, o que nós temos que fazer é aprender a conviver uns com os outros. Condenar por condenar não é algo racional. Uma vez que eu tenho no carnaval coisas ou elementos que são extremamente importantes para a nossa cultura. Nós vamos falar mais na frente sobre esses elementos, quando eu vou colocar a arte como pilar fundamental na construção da identidade do indivíduo, de um povo, para se tornar povo enquanto civilização, junto às outras civilizações, aos outros países. Quem começa lá? Eu consegui ser claro? Liga no Chico, liga. Pergunta? Eu vou tentar colocar a minha pergunta. Daqui a pouco é difícil a compreensão. Quando a mediunidade aflorou na minha vida, eu era um apaixonado pelo carnaval. Embora estivesse sentindo os sintomas da mediunidade, eu fui ao carnaval. E o primeiro bloco que eu vi, um bloco de umas 50 pessoas encarnadas, eu vi 200 desencarnados. Passavam por mim, zombavam, falavam coisas impropóritas, faziam caretas, me ameaçavam. E aí, o que fiz? Corri no carnaval. Nunca mais eu quis ir. Não tinha quanto.
depois de 35 anos, eu aceitei a doutrina espírita. Levei 35 anos para descortinar todos os véus. Católico, apostólico, romano, praticante, desde os 2 anos de idade, com a mamãe e a vovó. Então, impregnado. Meu padrinho de Cristo, padre, um grande padre, Padre José do Pina, que construiu a paróquia do Pina, a capela da Conselheira de Aguiar, da Brasília Teimosa. Meu padrinho de Cristo. E eu via eles, entre eles, falar sobre o Espiritismo, que era a doutrina do demônio. Como falam alguns irmãos do Evangelho. Então eu tive dificuldades para aceitar a doutrina espírita. Aceitei. Foi a grande maravilha que Deus colocou na minha vida. Hoje eu tenho uma visão do carnaval com muita importância. O carnaval é importante. Culturalmente. Eu não tenho receio do carnaval. Às vezes fico em casa e eu quero ver as escolas de samba. Eu sou salgueiro doente. Mas a minha pergunta é a seguinte: para aquelas criaturas que estão como eu estive, o que vocês aconselhariam a eles? Tá ligado? Oi? O médico sou eu, tá. O médio é você, é verdade. Tá tudo parede aí. É grande, médio, pequeno. Mas só devolvendo ele dizer que é mais bonito que eu. Uma senhora chegou para mim e disse: olha, eu vim assistindo uma palestra sua. Aí eu sentei lá atrás. Aí eu fiquei olhando e disse: rapaz, ele deve ter feito um regime muito grande, porque ele está tão magrinho. Quando aí pro inferno, fique tranquilo, que já me disseram que eu tenho cadeira cativa lá. Só olha, você é uma pessoa boa, faz muita caridade, você é uma pessoa maravilhosa, mas eu tenho que lhe dizer uma coisa, todo constrangido, porque eu sei, eu vou pro inferno. Eu já estou conformado com a ideia. Mas é o seguinte: quando a gente se encontrar lá, a gente conversa. Aí ele não falará para cá. Mas é brincando. Mas, olha, essa questão da mediunidade é interessante. Se você está com a mediunidade em desequilíbrio e você sabe disso, não vá para o carnaval. Certo? Não vá para o shopping center. Não vai para lugar não vá no cemitério. Não vá ao cinema. Hospital. Não vá ao hospital. Como assim? Onde não tem espírito desencarnado, alguém me diga. Você viu um bloco com 50 encarnados e 200 desencarnados. Você pensa que os espíritos brincam a cara rolando, dança gafieira. E aquela frase que a maior mentira do mundo que existe é aquela música que dizia: atrás do Pelé, só tem quem já morreu, vai muito, vai longe. Porque a grande maioria dos nossos irmãos que estão desencarnados, que estão aqui conosco, no plano Terra, ainda estão apegados às noções que tinham, claro, do cotidiano. Quando você pega os 20 ônibus e você faz assim: milagre, o ônibus vem vazio, está cheio, pode por mim que está lotado. Então a gente convive. Eu tive experiência própria, eu no início da mediunidade, essa mediunidade bem desequilibrada, ainda aflorando. Eu não passava 5 minutos dentro do shopping center e saia correndo. Que é um lugar onde tem mais gente ali, todos nós juntos, vibrando em que vou comprar. Menino, eu começava a me sentir, eu começava a ter aquela dorafobia, né? Começava a me sentir apertado. Aí eu fui aprendendo a controlar, respirar. E quem tem sensibilidade tem que aprender a lidar. Anos depois, já velho, cansado, cabelo branco, filho criado, tudo, passeando com o lado da minha esposa e vi uma jovem sentada tomando uma cerveja
sozinha numa mesinha. Me chamou a atenção, ela era uma jovem bonita, e me chamou a atenção porque ela tinha um aspecto muito triste, sombrio. E eu pensei comigo mesmo, mas uma jovem tão bonita, com um aspecto tão triste. Bastou pensar nisso que eu fiz uma conexão mental com ela e já não estava transmitindo toda a angústia que ela estava. Me deu aquele pico de angústia, um aperto no peito, eu digo, já entendi. Olha que coisa bonita aqui, vem cá. Desviei o pensamento, fiz uma prece mental e fui por outro caminho. Porque senão eu ia passar mal. Se você tem sensibilidade, você percebe. Ser médio é perceber os espíritos. É porque tem gente que se sentir a aproximação dos espíritos, já está passando mal, já quer receber uma entidade. Não. Perceber é você saber, não, ele está aqui. Agora mesmo eu dei um peteleco na orelha. Chegou e soprou. Foi informação útil? Eu use. Não foi útil? Fica lá. Aí ele vai xingar, vai chamar a sua atenção. E você então que faz palestra, que trabalha com alguma coisa, vai ter. Então, quando a gente fala dos espíritos, é o nosso dia a dia. Se a gente pudesse ver Feito Emmanuel, Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, a gente não dormia nem comia mais. Porque é no dia a dia. Divaldo dizia que ele tinha andado de bonde em Salvador. Então, quando ele entrava no bonde, ele ficava em pé, no início da mediunidade dele. Porque quando eu olhava para dentro do bonde, ele não conseguia ver o lugar que estava vazio não, porque estava cheio. Aí o medo dele não era do espírito não, era sentar no colo de alguém encarnado, não é vergonha. Aí às vezes o bonde estava vazio, tinha uma ou duas pessoas e ele pendurado lá de fora. O bonde que não conhece, o bonde não tem janela, o bonde é aberto. Aí o cobrador olhava para ele assim, o senhor não vai sentar? Não, aqui fora está mais fresquinho. Alguém levantou a mão ali atrás. Só um minutinho, antes de passar para ele. A questão na colocação do irmão foi bem interessante. Porque no Espiritismo nós aprendemos que tudo é sintonia. Nós fechamos a sintonia por aquilo que nós pensamos. Então, antes de você se perguntar se deve ir ou não para carnaval, olhe para você mesmo e se pergunte: eu estou em condições de ir para o carnaval? Exatamente. Como está meu pensamento? Como está a minha cabeça? Eu estou preparado para conviver com o outro, respeitando o seu espaço? Porque esse é um dos maiores problemas do carnaval. Nós estamos num momento de grande violência. E essa violência nada mais é pelo fato que nós estamos angustiados porque queremos o nosso lugar à sombra. Toda vez que eu busco o meu lugar à sombra, eu não vou priorizar o espaço do outro. E daí eu vou engendrar um caminho de violências. Então eu estou preparado para brincar o carnaval, para ir e brincar com responsabilidades, porque lá no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os Espíritos normalmente nos dirigem, a resposta é muito mais do que vocês imaginam. Exatamente. Então aquilo que eu estiver alimentando na minha mente vai atrair sintonia para aqueles que pensam da mesma forma. Então a postura do espírita, ela deve ser voltada. O Espiritismo jamais trabalha com a proibição do carnaval e nem faz apologia ao carnaval. O Espiritismo convida ao espírita a viver a moral cristã, a moral espírita, que é pregada nas leis morais do livro dos Espíritos, que vai facultar o espírito ser o mesmo, um pouco de galinha descansando durante o carnaval ou na ladeira da misericórdia. A postura é a mesma. A maneira como ele vai, você pode ser pacificador aonde quer que você esteja. Quantas vezes você pode ter ido e ter livrado alguém com uma briga? Um amigo seu que tem a cabeça mais quente, ou ter batido no ombro dele, fulano, já chega, bebeu demais. Vamos parar por aqui, na hora de ir embora. Naquele momento você foi peça-chave da espiritualidade para evitar muitas vezes o que os irmãos evangélicos chamam de livramento. Você com o livramento daquela hora, daquele momento, que algo ruim poderia ter acontecido. O grande problema hoje, de nós espíritas, que ainda pensamos de forma muito ortodoxa, é justamente achar que o espiritismo, que o carnaval, é algo extremamente, somente cheio de obsessor. E você se fecha para toda a beleza. E aí eu sou bem severo com os espíritas, porque nesse ponto nós somos muito hipócritas.
Porque em 2011, quando a Viradouro fez um desfile homenageando Chico Xavier, não teve um espírita para falar mal do carnaval. Não é mesmo? É verdade. Todos os anos falavam mal. Verdade, Viradouro. Mas quando a Viradouro fez um desfile com Chico Xavier, aí sim, aí podia. Aí o carnaval podia. estava abençoado. Verdade. Aí você percebe a nossa hipocrisia enquanto espírita. O que nós estamos falando? O que nós estamos pregando? Quer dizer, isso pode, isso não pode? E há, não tenho dúvidas, espíritas que ficaram extremamente magoados porque a federação deixou aquilo acontecer. Porque para eles era um absurdo. Ora, a partir do momento que eu trabalho o espiritismo como uma arte, trazendo o espiritismo para perto da população, através de filmes, através de teatro, através de novelas. Gente, só um minutinho. O enlatado dele. Eu deixo aparelho, ele está me cortando muito. A partir do momento que eu trago o espiritismo dessa nova vertente cultural, eu estou tornando o espiritismo algo da cultura brasileira, algo de riqueza muito grande. Então, expor o Chico Xavier num desfile de escola de samba foi algo gigante, extraordinário. Divulgou a doutrina, foi belo. Não é à toa que várias personalidades ficaram presentes ao desfile, como Paulo Goulart, de Sete Pontos, porque trouxeram toda uma visão do espiritismo. Artistas espíritas. Trazendo a inocência do carnaval, a mensagem sendo passada de forma moral. Deixa eu levar para o meu amigo ali que ele quer. Vai parar. Eu tenho um pensamento que diz o seguinte: o carnaval, estou falando do carnaval, porque ele pode. Francisco foi muito feliz quando fez essa relação com tudo. Estamos falando do carnaval. E o carnaval ele é violento, ele é do jeito que é, porque nós o fizemos assim. Olha que interessante. Porque nós fizemos o carnaval dessa forma. Então o que o Augusto falou, a violência é fruto do homem. O mundo ele é do jeito que ele é, fruto das nossas ações. O apóstolo Paulo dizia lá, isso é uma frase que marca muito, ele disse assim: tudo para mim é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós estamos em tempo de maturidade para fazer essa análise. Né? É bom que a gente entenda isso aqui. A doutrina espírita não está proibindo nada, nem porque tem por que proibir. Mas tem, e isso que nos faz, é nos orientar. Abre um leque enorme. Se a gente for pedir para o Augusto, o Francisco aqui, contar as experiências no âmbito da mediunidade, no que diz os autores, como está aqui Paulo Pedro Franco nesse livro aqui, ó, o Francisco deve conhecer muito bem, Nas Fronteiras da Loucura. Tudo que envolve as questões espirituais no âmbito espiritual, durante o carnaval, e a gente pode fazer um prolongamento durante as festividades, seja do Natal, do Carnaval, do Ano Novo, do Jogo do Santa Cruz, no âmbito espiritual, um clima difícil. Né? E as pessoas dizem: você vai para o jogo? É lícito, eu posso ir, mas não convém. Na verdade, por mais que eu esteja com um pensamento positivo, vou lá em prece, aí vou sentar no meio da inferno coral e achar que nada pode acontecer comigo. Mas Augusto, logo ali, né? Não fica só com o Santa Cruz, não. Aí você vai para a torcida jovem do esporte, senta lá, começa a ficar em prece. Agora imagine você ali, 1 milhão de pessoas, e você ali no meio de encontro, no sol quente, você no meio do galo. Aí tranquilo, você está em paz. Uma tranquilidade. Vibrando. Você está ali em prece. Dá para ficar. Você não tem espaço nem para fazer o sinal da cruz. Você está atolado ali no meio. A gente até que começa. Você vai para lá se quiser. A versão final do Pai Nosso, não quero ouvir. Né? E vai ser nas cotoveladas. Então isso é um pensamento muito racional. Nós vamos falar tudo isso aqui. Fique indo, que é verdade. Até podemos iniciar Pai Nosso e o resto não é bom nem que você saiba. Mas então nós vamos ver um âmbito claro que a doutrina espírita nos traz. Vou falar isso aí pra gente.
o Francisco falaria sobre mediunidade, sobre essa parte que talvez para alguns seja invisível. E nós vamos falar também do lado visível material, das repercussões. Então, vendo por uma ótica de equilíbrio, de bom senso, já temos maturidade para fazer as boas escolhas. E as trocas necessárias, as substituições, tudo é lícito. Tem o carnaval, é bonito, tem uma cultura maravilhosa, histórica, como tem as outras festividades. Então fica dentro desse âmbito, dessa análise, dessa razão que a doutrina espírita nos traz. Mas também mostra as dificuldades, os percalços, as repercussões imediatas de vir com os pés todos cheios de xixi. Não dá assim, vem com os pés feridos. As doenças de pele, quem se prolongar um pouco mais, aí nós vamos tendo um agravante maior, não só dessa encarnação, como outra. Né? Vamos dentro daquela visão, chegar na espiritualidade com um cocado de galo na cabeça, pela experiência do carnaval. Então, gente, de forma muito simbólica, você brincando, aproveitando aí o que o Augusto falou sobre essas questões, e que é sério. Nós estamos aqui chamando a atenção, porque no fim, depois do carnaval, isso aqui enche. Isso aqui enche, é verdade. Mas vamos tocar, dá uma pergunta ali. Meu nome é Alexandrino. Imediato eu queria pedir desculpas se a pergunta foi impertinente. Deixando claro que eu sou novato na doutrina espírita. É o primeiro carnaval que eu estou brincando enquanto frequento uma casa espírita. Eu aprendi a brincar carnaval com a minha família desde a minha infância. Hoje eu brinco carnaval da seguinte forma. A partir do momento que eu não prejudique ninguém, que eu não machuque ninguém, que eu não fira ninguém, tudo eu posso no carnaval. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores a esse respeito, por gentileza. A gente tem que se perguntar o seguinte: o que é que o Espiritismo proíbe? Unânime, né? Não proíbe nada. Porque o Espiritismo, vamos lá. Vamos para o Espiritismo primeiro, porque eu ainda não estou com essa autonomia toda. Porque o Espiritismo não proíbe. Porque uma coisa que a gente aprende é que nós somos responsáveis por nossos atos. Então, se você vai sair para o carnaval, você se pergunta: por que eu vou brincar carnaval? Por que eu espero chegando lá? O que eu vou fazer? A gente diz assim: carnaval não se brinca com a namorada nem com o esposo. Vocês já viram isso? Eu ouvia muito. Por quê? Porque o objetivo era o quê? Era você conseguir uma outra pessoa, era traição, é a questão do sexo sem controle. O que a gente vê muito é a questão da embriaguez. A pessoa vai para o carnaval e diz: hoje eu vou me espaldar, eu vou me soltar, eu vou me acabar. Então, a pessoa que vai com esse tipo de pensamento, vou falar com o nosso irmão aqui, vai conseguir que tipo de companhia? Daquelas 200 a mais que estavam no bloco. Quem é que vai ficar junto sem dele? E o melhor, influência espiritual a gente tem de todo jeito. Todo dia, 24 horas por dia, nós sofremos influência. Que influência a gente aceita? Qual influência a gente aceita? Essa é a questão. A gente estava comentando antes de entrar aqui que no período de festa de dezembro até fevereiro, os centros espíritas esvaziam. Porque o pessoal vai para a festa, o pessoal viaja, é normal, a gente já espera. Aí quando chega em março, que começa a pesar as consequências do que a gente acabou fazendo nesses meses, a gente não estou com o centro espírita, toma um passezinho, vamos melhorar. É a gente pensar antes de ir. O que é que eu quero fazer? Eu sempre gostei de carnaval, brinquei carnaval minha infância, minha juventude. Até que um dia que chegou um ponto, você sabe o que me fez desistir de brincar carnaval? 2 garrafas que vieram tensão na minha cabeça. Quando eu me dizia de 2 garrafas no meio da rua, eu parei assim, perdi uma graça. Vou para casa. Se eu quiser carnaval, boto isso na vitrola e pôr em casa. Eu perdi o interesse pelo carnaval, não foi por ser espírita, não foi porque eu nunca bebi, eu não gosto de beber. Eu já bebi, mas eu não gosto, não é que eu acho errado beber, eu não gosto de beber.
sou médico, mas isso não me impediu de brincar carnaval. O que me impediu de brincar carnaval é que o carnaval que se brinca hoje não estava com a cara do que eu brincava. Eu gosto de carnaval de rua, eu gosto de carnaval de clube. Então, quando eu me vi, eu estava mais preocupado com minha segurança do que de brincar. Perder a graça. Não vale a pena. Então, quando alguém chega e me diz assim, eu vou para o galo, eu digo, pelo amor de Deus, pense 2 vezes. Porque é a situação que a gente vive. Nós temos um grupo muito grande entre nós de pessoas que estão revoltadas, estão desempregadas. E nesse momento é a hora do vale tudo, eu vou para me esbaldar. Então você tem todo tipo de acesso. É aquela história. Você é convidado de ir no aniversário de família. Aí você chega lá, está todo mundo chateado porque você muitas vezes não bebe. Aí você já não bebe. O pessoal diz, mas rápido, fica todo mundo tentando convencer a beber. Rola a cerveja, rola a bebida, sai briga, discussão de família. Aí você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não é minha família, você não tem que ir? Vai deixar de ir? Vai deixar de conviver com a família só porque eles não pensam igual a você? Ou vai querer que todo mundo se adapte ao que você acredita? Ser espírita é viver no mundo. Jesus, assim que Deus achava. Não vamos chegar tão longe, não. Vamos ficar em Jesus. Jesus dizia, nós somos do mundo. Nós temos que viver no mundo. A gente não está fora dele, não. É sujar o pezinho com uma poeira da estrada e andar no meio das pessoas. Então a gente precisa conviver. Agora, em tudo que a gente fizer, pensar 2 vezes. Das leis da sociedade. Né? A gente tem que viver. Então não pode, não, você me chamar e dizer, não, Chico, vamos para um bar beber. Eu não vou beber. Posso beber um guaraná, uma água. Então, se eu chegar no ambiente de bar, eu vou dizer assim, vou ficar sem ambiente. Porque o pessoal vai, porque muitas vezes a diversão, mas tem uma música viva, tem dança, que bom. Vai ser interessante. Mas o fato do beber não me atrai mais. Então não é mais do meu ambiente. Então aquelas pessoas que saem comigo, que gostavam de beber, não vão se sentir bem comigo. Porque eu vou mostrar para elas que eu me divirto sem beber, fica complicado. Você não precisa beber para se divertir. Você não precisa exagerar. Depois dos 3 dias você precisa de 5 para se recuperar. Talvez o grande... Tem uma pergunta aqui. Só um minuto, deixa eu só fechar aqui essa pergunta do companheiro lá. Talvez o grande diferencial de tudo seja justamente o seguinte. Primeiramente, nós temos que entender o carnaval como elemento cultural. Se ele é um elemento cultural, ele pertence à arte. E através da arte, o indivíduo tem a capacidade de expressar, muitas vezes, aquilo que ele sente na sua intimidade. Os nossos desejos, os nossos anseios. Não à toa que muitas vezes nós permutamos a sexualidade, nos vestimos de mulheres. Tudo não passa de uma brincadeira para viver essa bipolaridade que possuímos. Nós tiramos sátiras com momentos políticos, nós vestimos fantasias de super-heróis, criamos paródias engraçadas e tudo fica uma grande brincadeira. Talvez o grande problema disso tudo esteja em um elemento. Nós focamos todos os 4 dias somente no prazer. E quando eu foco a minha vida somente no prazer, eu sou alvo do desejo. E por aí nós começamos a cair. Nós começamos a falir. Porque se eu sou alvo do desejo, eu vou falar unicamente aquilo que fala ao campo periférico do ser. Não aquilo que está na nossa intimidade. Então eu me deixo levar pelas emoções. Eu vou agir sem pensar. Eu sou quase um animal que age por instinto. Um animal que age por instinto, ele só tem um objetivo na sua vida, no seu viver. É ter o máximo de felicidade no menos possível de sofrimento. Uma vida de um cachorro é feliz se ele tiver o máximo de felicidade, que para ele é comida, água e o carinho do dono, e o mínimo possível de sofrimento, que talvez se dê quando ele fica doente. E todo o instinto animal protege os animais para esse mecanismo de sobrevivência. Máximo de felicidade e mínimo de sofrimento. Aí está o instinto de sobrevivência. Quando nós evoluímos para o pensamento, nós ainda, por não utilizarmos o campo racional de maneira aguçada, nós costumamos a repercutir essa mesma forma de achar a vida. E nós pautamos o nosso viver pelo mesmo binômio, o máximo de felicidade e o mínimo de sofrimento.
E nós achamos que a felicidade está focada unicamente no prazer. Nós pegamos o princípio freudiano, que falava que tudo estava ligado ao prazer, e atribuímos ele à nossa vida e pautamos o nosso viver buscando a felicidade presa ao princípio hedonista aqui material. Ao fazermos isso, nós negamos o Cristo, que manda buscar a felicidade nos valores espirituais. Então eu convido a todos a ressignificar e não focar uma vida, uma felicidade somente no prazer, porque essa felicidade é frágil, porque o prazer ele apenas aguça a nossa vontade de uma maneira eufórica e nos mantém presos a pequenos momentos. E nós extravasamos nesses momentos, e ao extravasarmos, nós passamos dos limites, bebemos demais, nos drogamos, cometemos o que os espíritas gostam muito de falar, os inúmeros números de nascimento aumentam no carnaval, as doenças sexualmente transmissíveis se proliferam. Por quê? Porque há uma vivência excessiva dos prazeres em detrimento da responsabilidade pessoal. E o pior, da responsabilidade nossa para com o outro. Aí eu pergunto, que outro? Que eu não vejo o outro? Que a religião passou o ano inteiro sem me ensinar quem era o outro. Esse é o problema de nós espíritas. Por isso que eu digo, a questão do problema não está no carnaval, mas na maneira como nós imprimimos a festividade. E essa impressão é feita a partir dos nossos atos e pensamentos do cotidiano, do ano inteiro. Eu não sei respeitar o próximo, não é somente no carnaval não. É durante todo o ano eu não sei respeitar o próximo. Nesse dia é um bom dia eu sei para ele. Aí começa o problema. Eu passo o ano todo sem ensinar o meu filho a como se comportar e como ser feliz, dentro de uma liberdade de pensar, mas respeitando o outro. E essa criança cresce achando que pode beber, extravasar, bater carro, atropelar pessoas, porque nada parece estar freado naquele momento. Então temos que buscar a vida de uma forma além do prazer. E sobre isso, Viktor Frankl deu um ensinamento muito interessante. Ele disse que ele foi um sobrevivente do campo nazista, né? E perguntaram a ele como é que ele conseguiu sobreviver esse tempo todo e suportar as dores de um campo nazista. E ele falava que ele, ao invés do prazer, né, que muitos optam pelo prazer, ele optou por dar sentido à vida. Dê sentido à sua vida. Busque um sentido de viver. Se você buscar um sentido no seu viver, você vai focar algo além do prazer. Você não vai buscar a felicidade em 4 dias somente, mas durante todo o ano. Aqueles 4 dias serão somente para você desopilar. Porque eu vejo o carnaval da seguinte forma. Se o espiritismo é ciência, nós temos que buscar na antropologia, na sociologia, na pedagogia, na história, um pouco da essência desse carnaval. E nós vamos encontrar o carnaval na ciência, o carnaval como a arte. E a arte é esse mecanismo. Então, a partir do momento que o carnaval faz parte da arte, eu tenho que entender que ele é extremamente importante na construção da identidade do ser, enquanto nação. E isso é importantíssimo. Essa cultura, essa riqueza que cada país demonstra, trazendo o carnaval ou as outras festividades, trazendo um pouco, imprimindo um pouco do país naquilo ali, nós temos a visão de um Brasil como um povo alegre, um povo que brinca, que se diverte. Ah, mas no carnaval nós temos lá no exterior, as pessoas visualizam as mulheres, a sexualidade, a promiscuidade. Sim, porque nós demos ênfase a isso. O próprio antropólogo Rodrigo da Mata vai dizer em sua obra que a própria Impetu foi culpada por essa visão sexualizada no carnaval, quando promoveu nas propagandas ao exterior a mulher seminua, a mulher de corpos e curvas perfeitas, cariocas. Então, a boa beleza, né, que pela primeira vez agora está saindo vestida, vocês perceberam isso? Já é um avanço. É o primeiro ano que a boa beleza sai vestida. Houve alguma mudança por algum motivo, mas há uma preocupação em mudar essa imagem que a própria Impetu, por desaviso ou por ignorância, fez com que nós fôssemos visualizados dessa forma nociva. Mas porque nós somos pensamentos e pensamos de forma nociva. Aí embratou, né? Desculpa, muito obrigado.
nós mesmos alimentamos essa ideia, porque nós somos o que pensamos. Então, a partir do momento que eu vejo o carnaval como um formador de identidade, veja as benesses que o carnaval pode trazer. Quantas pessoas do Sudeste vêm ao Nordeste conhecer e tiram a conclusão que o nordestino não é essa pessoa ruim que eles falam. Não é essa pessoa que não gosta de trabalhar que eles falam. Nós somos um povo receptivo, nós sabemos receber. É no carnaval que todas as classes se unem, principalmente em Recife, diferentemente de outros estados, que o carnaval é um pouco aristocrata e muito caro. Recife tem esse diferencial de unir as classes, unir os gostos, unir as preferências, unir as ideologias num único povo. Naquele momento, há uma comunitas, há um único povo pensando em brincar. Talvez o grande problema é que nós não sabemos brincar. Então, eu não penso em nenhum momento no fim do carnaval. Não. Esse fim vai vir naturalmente como nós, lá daqui a 2, 3, 4, 5, 8 mil anos, porque o Espiritismo não conta com o tempo, porque para contar com o tempo ele fere o princípio da lei de liberdade, não podemos ter isso. Nós iremos naturalmente nos apegar a outras coisas, como para Maria Teresa, o que dava prazer a ela e felicidade era ajudar o próximo. Para nós está muito longe isso. Nós damos um sinal de semana e olhe lá, quando não temos nada a fazer. Quebramos o galho e vamos lá, brincamos de ser bonzinho. A realidade é essa. Então até lá, nós podemos sim resgatar a cultura. Uma cultura que eu acho que não deve morrer. Eu não sou pernambucano, sou cearense, mas a cultura pernambucana tem esse diferencial lindíssimo e riquíssimo que eu jamais, em minha capacidade de pensar incipiente, poderia achar que no bloco da saudade, onde eu vejo aquelas velhinhas todas bem arrumadas, com saias rodadas, que ali tem algum obsessor. Meu Deus, tem que ter uma mente muito poluída para achar que no bloco da saudade, aquelas velhinhas cantando e brincando de ciranda, tem algum obsessor ali. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de bom senso. A mesma forma é você observar o carinho e o apreço que o caboclo de lança tem, mesmo sem dinheiro, vindo do interior, para montar a roupa ele mesmo e passar a tradição para os poucos netos que ele quer vivenciar e aguenta aquele sol e calor para expor aquela beleza à dança dos caboclos de lança. Isso é lindo, isso não pode morrer, isso é cultura. Nós temos que aprender a valorizar isso, a valorizar o belo, ao invés de nos entregarmos aos excessos do álcool, das drogas, e em pouco tempo nós deixamos de brincar, porque bebemos tanto e usamos tantas drogas, não seremos mais o que somos, nem o que pensamos. Aí nesse momento somos influenciáveis totalmente. Agora, é a lei de liberdade. Eu quis ser assim. Eu me joguei na multidão e me uni pelo pensamento a pessoas que vibravam na mesma faixa evolutiva. Então, por isso que eu falei, como é que você pergunte a você mesmo, você está em condições de ir para a multidão? Você tem condição de respeitar o próximo, de manter a paciência e saber dizer, já bebi demais, não vou mais beber. Eu estou indo para a brincadeira, não vou de carro, vou pegar um Uber. Eu estou recebendo, eu vou me envolver. Graças ao frevo